Que a luz, a paz e o amor e a Tom esteja no coração de todos vocês. Que esse vídeo possa servir de esclarecimento, de conhecimento, de informação para todos vocês que buscam alimento espiritual, que buscam evoluir, crescer, se unificar com Deus, porque se unificar com Deus é a maior alegria que qualquer criatura pode sonhar. Não há gozo maior do que se unificar com a fonte. Mas para que isso aconteça, é importante confiança. É importante desapego, aceitação, busca pela realidade, a realidade última, a realidade única, a realidade de Atom. Confiar que estar nos braços de Atom, sentindo o amor de Atom, é a maior alegria que se pode ter. Essa deveria ser a busca prioritária de todos os seres que estão encarnados e desencarnados neste planeta. Se essa fosse a realidade, já estaríamos num mundo celeste de paz, harmonia, bem-estar, fraternidade. Todos já teriam entendido que somos um e que a maior parte de mim são vocês. Então, é preciso expandir o amor e o conhecimento para todos, para que nós possamos, em uníssono, em união, entrar em contato com a fonte. Uma criatura revestida de um ego, ao se fundir com a fonte, cria uma terceira coisa, uma terceira vida. O ego tem medo de deixar de existir. Mas é preciso que se diga para o ego que ele não vai nunca deixar de existir. Ele apenas irá se fundir com a fonte criadora de amor. E um terceiro indivíduo será criado. Você, mantendo a sua individualidade, unido com um todo. E por alegria, não existirá doença, não existirá tristeza, não existirá problema, nunca mais. Porque essas coisas não existem em Deus. Nada disso existe em Deus. Quando eu estive aqui, em uma das minhas encarnações, há 3.300 anos atrás, pode-se dizer que tenha sido uma das primeiras tentativas de se estabelecer o amor e a paz nesse mundo. A missão era instalar um governo, uma política voltada totalmente à busca das coisas espirituais, em primeiro lugar, voltada ao entendimento de que, em essência, tudo é espiritual e que o mundo espiritual pré-existe ao mundo material e que a consciência
se manifesta extracorporeamente e ela preexiste. O objetivo do projeto Amarna era definir as bases do que seria a fraternidade universal para receber o Mestre Sananda. Pois, se o projeto Amarna tivesse sido efetivado, quando o Mestre tivesse chego aqui, teria recebido com alegria, com êxtase. Muito aprendizado iria acontecer. Muitas coisas boas iriam acontecer. Vocês iriam ter computadores já 300 anos depois da ida do Mestre. Porque em Amarna já estávamos pesquisando máquinas movidas a vapor. Infelizmente, foi tudo destruído pela maldade humana, pela rebeldia humana, pela vontade de manter tudo como está, pela não aceitação de tudo que é novo, pela adoração de estátuas, pelo fanatismo religioso, pela visão egoísta de sociedade, pela necessidade que nunca se satisfazia verdadeiramente de rituais e matanças e dor e trevas. Os poderosos da época jamais poderiam admitir uma realidade onde as crianças poderiam crescer livres, felizes, encontros visando a expansão de consciência. Sim, porque a Amarna se tornou um epicentro da antiguidade, onde reuniam-se ali sábios, anciões, o que se poderia chamar de cientistas, filósofos, sociólogos, pessoas que estudavam o comportamento humano, pessoas que estudavam a mente humana, e que, assim como eu, tinham como objetivo a alegria, a felicidade e a informação. Informação. O que eu mais tentava fazer, no que eu mais focava era como passar as informações de Deus, de algo que é abstrato. E não foi entendido. Tanto é que até hoje, até os que estudam arqueologia, a história do Antigo Egito, inclusive espiritualistas, dizem que eu, na verdade, adorava ao Sol. Que eu busquei trazer o monoteísmo na Terra pela adoração ao Sol. Uma inverdade. Pois eu já conhecia a realidade última, do vácuo quântico, da mecânica quântica. Mas o Sol era a única coisa que eu pude encontrar naquele momento, material, para que as pessoas pudessem se apegar, porque eu sabia que seria um salto muito grande sair de uma estátua de pedra para o vácuo quântico. Isso não poderia ser dito. Naquele momento nós já conhecíamos bem a psique humana, pois, como vocês sabem, já na época da Atlântida éramos totalmente regenerados. E de lá para cá, nós só aumentamos as nossas pesquisas, os nossos estudos para
averiguar a mente humana, entender a psicologia dos seres que aqui estão para estabelecer a melhor estratégia de ajuda, a melhor estratégia para que todos possam evoluir. Fui vítima de magia, de todo tipo de escárnio, preconceito. Até hoje acham que o meu corpo era deformado, que o meu corpo tinha linhas tortas, que não eram uniformes, sendo que a estátua que foi deixada, e eu não queria que fosse deixada nenhuma estátua, porque eu sabia que eventualmente o conhecimento iria se perder, como aconteceu, e que iriam imaginar que a estátua era uma fiel cópia do meu corpo, sendo que era uma obra de arte, apenas uma visão artística na época de um dos grandes amigos meus, inclusive, que foi por isso que eu autorizei que ele fizesse uma estátua. Ainda hoje, observando o panorama no meio espiritualista, no meio religioso, até os que se dizem universalistas ainda se encontram presos em rituais. Ainda se encontram presos a imagens, roupas, acessórios, manias. É preciso que se entenda que todas as dimensões estão no mesmo lugar. Não é necessário se mover para acessar outras dimensões, para acessar a fonte. Lembram-se do que foi falado no último vídeo, do rádio? Quando você muda o rádio de frequência, ele capta aquela onda e traduz em som. A TV traduz em imagem, em som e assim por diante, sem sair do lugar. Ou dentro de um carro a 120 km por hora. Basta trocar a frequência. Então não é preciso templo, não é preciso roupa, não é preciso ritual, nada. É preciso aprender a elevar a frequência. E como fazer para elevar a frequência? É necessário que se entenda que na nossa caminhada evolutiva, através dos erros, através dos comportamentos antifraternos, nós vamos acumulando com o tempo muita antimatéria. Antimatéria que vai ficando agregada no nosso corpo perispiritual, no nosso duplo etérico, no nosso corpo físico, e que são verdadeiras doenças que surgem em decorrência desse acúmulo de antimatéria. Precisa ser limpo. Para que essa antimatéria seja limpa, é feito um grande trabalho pelos técnicos da alta espiritualidade em termos de programação reencarnatória. Então, corpos inferiores, mental inferior, perispírito, duplo etérico e corpo físico, eles vêm com certas programações pré-estabelecidas para que haja a devida limpeza da antimatéria. Isso pode acontecer de várias maneiras. Não é uma regra que a antimatéria deva ser limpa com uma doença. Ela também pode deixar de existir ao se fazer o bem.
Então, suponhamos que você tem um registro no seu corpo mental inferior de que, aos 40 anos de idade, você irá desenvolver um câncer no pâncreas. Digamos que esse câncer no pâncreas será o expurgo de uma antimatéria que foi juntada lá, porque em encarnações anteriores você nunca praticou o desapego, ou seja, uma pessoa controladora, obcecada por controle de pessoas, de coisas, uma pessoa que quebra a espontaneidade da vida, que não deixa as coisas fluir, que quer controlar tudo, quer ter essa sensação de controle. O ego não permite o desapego. Então, muitas encarnações dessa forma, o que acontece? Suponhamos que a antimatéria foi juntada no pâncreas, e aí você tem uma doença aos 40 anos de idade. Essa doença, quando ela vier, ela vai fazer com que você perca o controle, ou pelo menos perca a sensação de controle, a falsa sensação. Porque quem está no controle de tudo mesmo é Atom. Sempre. Tudo o que acontece de bom ou de ruim acontece com a permissão de Atom. Ele verdadeiramente está no controle. Nós não estamos no controle de nada. Nós devemos fazer o bem e deixar os resultados na mão de Atom. Simples assim. A doença vai fazer com que você não consiga mais dizer para o seu ego que está controlando alguma coisa, porque como você pode controlar algo estando deitado numa cama? Então, a doença veio para te mostrar o quê? Abra mão do controle. Você não tem o controle. Deixe as coisas fluírem. Ou, antes dos 40 anos, você pode ter um despertar espiritual com 15, 16, com 10, com 20, que vai fazer você entender que você é uma pessoa controladora, que isso é um problema, que o universo não trabalha dessa forma, e você vai poder procurar ter ações no bem para que você vá abrindo mão desse controle, abrindo mão desse controle, abrindo mão desse controle, até que você cria no seu campo energético algo que os Exus chamam de aura de soltura. Quando você junta essa aura de soltura, o Exu vai lá, os embaixadores do Cristo, sob autorização dos tribunais do karma, da alta hierarquia espiritual, que é quem coordena os planejamentos reencarnatórios, porque não se enganem, todos têm uma ficha, todos têm uma fichinha, todos estão sendo observados, estão sendo cuidados, todos estão sendo filmados 24 horas por dia, 7 dias por semana. Tudo, absolutamente tudo está gravado. Em ondas, nos registros akáshicos, no éter, o que vocês quiserem chamar, está gravado. E aí, uma ordem é emitida dos tribunais do karma para um Exu. Geralmente quem faz esse trabalho pode ser o Exu pagão, pode ser um Exu de lei, ou pode ser o Exu quiumba, a depender da situação. Falaremos mais adiante. E aí você adquiriu uma aura de soltura. O Exu vai lá e vira o botão e desfaz, ou seja, ele reprograma no seu corpo mental inferior o que seria uma doença. E aí você, pela prática do bem, você mesmo desfaz a antimatéria. Qual foi o bem que você fez? O simples fato de você ter tido um despertar por algum motivo, ter olhado para dentro, de mente aberta, sem se julgar, procurar melhorar, por si só já é a prática do bem. Porque, eventualmente, como consequência disso, você vai também acabar o quê? Tendo boas ações. Quando nós enxergamos dentro de nós os nossos defeitos, nós automaticamente começamos a agir no bem em volta das pessoas com as quais convivemos. Por que isso acontece? Bom, imaginem que eu tenho um problema que eu não quero olhar. Eu tenho algum defeito de caráter que eu não quero olhar. Eu nego. Quando alguém vem falar para mim, eu nego.
Quando alguém vem falar para mim, eu ajo com raiva, eu fico bravo. Então isso por si só já é o quê? Criar mais antimatéria, certo? E fazer mal para a pessoa que tentou me ajudar. Porque eu estou mandando uma energia negativa para ela e isso vai voltar para mim. Então o primeiro ponto é esse. Segundo ponto, se eu ver alguém que tem o mesmo problema que eu e que eu não estou querendo enxergar, eu vou ter uma tendência a ter raiva dessa pessoa, a não gostar dessa pessoa, a ter repulsa por essa pessoa, e eu conscientemente vou dizer, eu não sei porquê, mas eu não vou com essa pessoa não vai, eu não vou com a cara dessa pessoa, porque essa pessoa está evidenciando, ela está sendo um espelho de algo que eu não quero ver em mim. Então, percebam, o duplo problema que foi feito, porque você não quer olhar um defeito. Quando você olha o seu defeito, sem julgamento, com amor, com carinho, carinho por você, amor por você. Porque é necessário que você se ame, para que você ame os outros e para que você ame Deus, o seu Criador. Se você não se ama, como que você vai amar quem criou você? Não teria como. Então, quando você está se olhando, está nesse processo, se você encontra na mesma situação, se você encontra uma pessoa que tem o mesmo problema que você, e você está olhando para ele, diferentemente do primeiro exemplo, você vai ter uma tendência a ter compaixão por essa pessoa. Percebe como o bem já vai começando a ser feito por você ter dado esse primeiro passo de olhar a si? Muito me preocupa o aluno que vem a mim com um trabalho medíocre e eu digo a ele: olha, você tem sido muito preguiçoso nos seus afazeres. Você tem demonstrado muita preguiça com as suas responsabilidades. E ele me diz: preguiçoso? Eu? Você deve estar viajando. Você não me conhece, você não sabe o que está dizendo. Esse me preocupa. Esse me preocupa muito mais do que o aluno que chega para mim e eu chamo a atenção dele e digo a ele: você é preguiçoso. E ele me responde: sim, professor, eu sei. Eu sei que sou, identifiquei, mas eu estou buscando melhorar. Não terei preocupações mais com esse garoto. Ele entendeu. A melhora dele é só questão de tempo. Agora, o outro que nega a realidade, este está assinando um decreto de mediocridade, um atestado de mediocridade. Vai ser problema para ele e vai ser problema para os outros. Quando nós optamos por ignorar a realidade última, por ignorar tudo o que a espiritualidade vem trazendo, porque pode ter certeza, todas as pessoas que estão encarnadas hoje e desencarnadas, em algum momento da caminhada delas, elas tiveram a oportunidade de ter um acesso ao conhecimento de Deus. Alguém falou alguma coisa, um vídeo apareceu, um livro apareceu, uma frase que foi escutada. Houve portas abertas, só esperando a pessoa entrar. Então, quando a pessoa decide, por algum motivo, ignorar a realidade última e se afastar de Deus, ela está se afastando da realidade. Se afastar da realidade gera somatização. Somatização, problemas de tudo quanto é tipo. Doenças, infortúnios, não, que as pessoas chamam de azar, que na verdade são somatizações, porque como já foi dito, é preciso mudar o paradigma de olhar fora para tentar entender dentro, porque na verdade o fora é só uma representação do que tem dentro. E vale a pena lembrar do primeiro princípio do Cabala novamente. O todo é mente. O tudo é mente.
Quando a gente fala de obsessões complexas, aonde é que os espíritos do astral inferior focam nas suas vítimas para realizar a obsessão? Na mente. Se distanciar de Deus, se distanciar da realidade última, causar somatizações e também estar num nível de frequência baixo. Baixo. Estar num nível de frequência baixo gera inúmeras consequências. Geralmente, a tendência de uma pessoa que está afastada da realidade do todo é se apegar à realidade da Matrix. Na realidade da Matrix se oferece incentivo, todo tipo de vício, volúpia, maledicência, incentiva-se todo tipo de comportamento pernicioso, tudo que vai causar a criação de antimatéria nos seus corpos é incentivado pela Matrix. Os vícios de tudo quanto é tipo, na verdade, os comportamentos dúbios que geram problemas, que causam problemas para você e para outras pessoas. O React, hoje em dia, ele é muito popular. Muitas das vezes o React é feito como maledicência. E a palavra tem poder. A palavra é onda. A palavra é onda. Um código. Deus é uma onda de amor. Então, percebam. E aí, a pessoa entra em sintonia com os espíritos do mais baixo astral. Como ela é uma pessoa afastada da realidade última, ela muitas das vezes não tem ou não está com GPS. E o que é esse GPS? Com os seus guardiões, protetores e os simpáticos, os espíritos familiares. Quando eu digo não está, não quer dizer que eles não estão ali. Mas lembram que eu falei para vocês? Todas as dimensões estão no mesmo espaço, só muda a frequência. Eles estão ali, só que eles estão numa frequência X. Só esperando você entrar e chamar, sintonizar a rádio. Só que você está na frequência Y. Nessa frequência estão espíritos do baixo astral. Então, geralmente, a pessoa está sem GPS. E ela vai escutar as inspirações, as intuições de quem? Não serão dos seus guardiões, dos seus protetores, dos seus simpatizantes, certo? Não. E aí, no astral inferior, todo dia existem novas descobertas. Dimensão tensa, grande, muito extensa. Então, os pretos velhos, os guardiões, os benfeitores que estão lá, sempre descobrem coisas novas. Lembrando que a mão de obra da luz, lá embaixo, é insuficiente para atender todos. Então, se a pessoa vai lá sem o GPS, corre-se o risco de ela se ver sozinha em muitos dos aspectos. Afastada da realidade de Deus, próxima da realidade da Matrix. Ligada a vícios de todo tipo, a comportamentos que geram problemas. Assim que ela dorme, o seu perispírito sai do corpo e ela vai atrás do que ela busca durante o dia. Se durante o dia ela persegue alguém, ou tem inveja de alguém, ou tem raiva de alguém, ou quer fazer mal a alguém, ou se durante o dia ela só pensa em drogas, ou bebidas, ou qualquer outro tipo de vício, ou é viciada em sexo, ou qualquer coisa desse gênero, quando ela sair do corpo,
Ela vai atrás do que ela busca quando ela está acordada. E isso acontece e quando nós tentamos falar para as pessoas, muitas pessoas dizem: "Ah, mas eu não acredito nisso. Ah, mas eu não acredito nessas leis que vocês falam, nessas leis do Cabala. Isso eu não acredito nisso." Tudo bem, mas elas não vão deixar de existir porque você não acredita. Você pode não acreditar na lei da gravidade, mas se você pular do prédio, acreditando ou não, você irá cair do prédio, porque a lei existe. Você tem um corpo perispiritual, você tem um corpo mental inferior. A realidade de Deus é a realidade única. Você aceitando ou não, você acreditando ou não. Isso, com todo respeito, é irrelevante em termos de realidade última, mas é muito relevante para você. E é por isso que nós estamos aqui trazendo informação para que haja essa expansão, para que nós entendamos como funciona isso. A mecânica quântica já veio para trazer as comprovações. Só que, é claro, nós não iremos ver mecânica quântica no telejornal das 8. Nós não iremos ver mecânica quântica na novela das 9. Nós não iremos ver mecânica quântica aonde a massa procura informação, porque se a informação está sendo passada por toda a massa, pode ter certeza, não tem nada educativo lá. Mas dá para achar, certo? E dá para acessar também GPS, certo? E aí, a pessoa dormiu, totalmente afastada da realidade espiritual, totalmente afastada da realidade de Deus. E aí, quando ela se vê, ela está fora do corpo, em algum lugar, procurando o que ela gosta. E quais são os espíritos que vão até lá para auxiliá-la? Geralmente, são espíritos que não têm nenhum compromisso com a política de Deus. Não tem nenhum compromisso com a política trazida pelo Mestre Jesus. Então, eles não têm pudor nenhum em mentir, enganar e ludibriar. Eles querem o quê? Enganar, são antiéticos e desejam ver você na pior por puro prazer, por puro sadismo, certo? E aí eles vão falar para você: olha, você tá querendo droga, você tá querendo sexo, vem aqui que eu vou te dar uma coisinha aqui. E aí o que acontece? Eles levam você para uma balada, para um bar, certo? Para algum lugar que você gosta de ir. Para um shopping, às vezes a pessoa gosta de shopping, compulsiva por compra, ou para algum lugar para comer, às vezes a pessoa, né, compulsiva por comida, etc e tal, e tudo isso faz com que a frequência dela baixe, tudo isso coloca ela em sintonia com os espíritos negativos e eles encontram abertura, porque a pessoa pediu proteção. Livre-arbítrio, certo? Livre-arbítrio. Assim que a pessoa chega nessa balada, nesse bar, nessa suposta lanchonete, o que quer que seja, tudo no plano astral, tudo na contraparte astral, certo? Mas a pessoa não se percebe em perispírito, então para ela vai ser tudo físico, certo? Tudo real, até porque ela está bem materializada e aqueles espíritos também, uma frequência baixa, quase que material. Porque veja, frequência é assim, ó. Você tem aqui, por exemplo, você está no plano físico. Você está no plano físico, aqui, ó, plano físico. E aí ele vai de uma frequência até uma frequência. A partir daqui já é o plano astral, certo? Se a pessoa está numa frequência aqui na ponta, ela está basicamente quase na mesma frequência do plano astral. Então, fica fácil para a comunicação acontecer. E quando ela sai do corpo, ela está naquela dimensão, porque o perispírito ele vibra numa frequência mais sutil. Uma vibração onde as coisas acontecem mais rápido. Porque
A vibração das moléculas, dos átomos lá é mais rápida. Não é tão denso como o corpo físico, certo? Então, o que você leva, por exemplo, 10 anos, 15 anos para somatizar aqui, numa doença, num câncer, lá você vai levar 10 minutos. Entende? Por isso que a gente fala, quando a gente fala, no plano astral a consciência se expande. O que significa isso? As consciências se expandem. Significa lá que as coisas acontecem muito mais rápido, porque as moléculas e os átomos vibram numa frequência mais rápida. Então é assim. Aqui no plano físico é um pouco mais lento, a doença vem em 15 anos, 20 anos, 30 anos fazendo a mesma coisa, lá é 20, 30 minutos. Então é claro que é uma realidade no astral inferior muito difícil. Tudo bem. Assim que a pessoa é levada na balada, é tudo lindo. As pessoas estão bem vestidas, tem encarnados e desencarnados lá, tudo misturado. Alguns espíritos numa aparência uma aparência demoníaca, certo? Porque, como foi dito já, o corpo perispiritual é um corpo plástico, moldado de acordo com seus pensamentos e seus sentimentos. E lembra, lá na realidade astral, as coisas acontecem mais rápido, porque vibra mais rápido. Então, o seu exterior é logo colocado para fora, certo? Não tem dimensão física para deixar o processo mais lento, certo? Então, é aquela visão de filme de terror mesmo. E as pessoas estão ali. A pessoa é convidada a entrar, ela entra toda feliz porque ela tem o que ela gosta, a droga, a bebida, o sexo, etc, etc. Assim que ela entra, é dado a ela uma pílulazinha, uma espécie de, que eles chamam de êxtase, ou, enfim, tem vários nomes, né? Mas aqui a gente pode chamar de êxtase, que existe no plano físico também, que afinal de contas foi criado lá, né? E aí isso entra no estômago da pessoa, certo? E faz com que a pessoa fique num estado de torpor, ou seja, a frequência dela baixa mais ainda. Então a defesa psíquica dela já estava capenga, já estava frágil, certo? Porque não cogita uma realidade espiritual, porque não vai atrás da realidade última, acha que quando alguém fala de Deus está falando de religião, sendo que nós estamos falando da realidade como ela é, então já está com a defesa frágil. Quando toma esse êxtase, nossa, vira marionete. Já é marionete quando está andando encarnado, certo? Fora do corpo, com essa substância no corpo perispiritual, fica mais fácil ainda. Dependendo da pessoa, dependendo do que a pessoa faz, em vigília, do seu trabalho, do qual o nível, qual é o grau de influência que essa pessoa tem, como vocês sabem hoje em dia, a quantidade de influência que você exerce já virou profissão, certo? Então hoje, em alguns lugares já se perguntam, no seu currículo, perguntam lá, quantas pessoas você está influenciando? Quantas pessoas você influencia? Não é assim hoje? Então, a depender de quantas pessoas você consegue influenciar, nossa, você vale ouro para os cientistas do astral inferior, que trabalham nos laboratórios. Então, vocês imaginem a situação. A pessoa influencia bastante gente aqui, seja na área que for. Está em sintonia com eles, certo? Não quer saber da realidade última. Não quer saber desse negócio de fraternidade, de mecânica quântica, de amar o próximo. Não quer saber nada disso. Quer, certo? Viver na Matrix. Lembram-se do Cypher no filme Matrix? Que ele trai o Neo, ele trai o Morfeu. Quem que ele está traindo? Ele está traindo os irmãos da luz para voltar para Matrix. E aí ele come o bifão e ele fala: Nossa senhora, eu sei que isso aqui não existe, mas é tão gostoso. Não é verdade? Então é assim, certo? Eu sei que isso aqui não existe, mas nossa, eu não consigo viver sem isso. Eu sei que isso aqui é uma, né, as festinhas, né, as falácias, os interesses do ego são tão falsos, mas eu não consigo viver sem isso, certo? Tá bom. Os interesses do pequeno eu, né? Então vocês imaginam, em vigília a pessoa tá assim, entrou em sintonia. Dormiu, vai para lá.
né? Botam ela num camarote, toda aquela coisa, porque dependendo da importância que ela tem, né? Quando ela tá aqui no corpo físico, nossa, vai ser tratada pão de ló. Pão de ló, certo? Mal sabe essa pessoa, materialista, que a matéria como nós conhecemos nem existe. É que é tudo uma onda de amor, inclusive. Amor incondicional. Imagina, para você explicar para uma pessoa, tá em sintonia com o pessoal de lá, que só visa os pequenos interesses do ego inferior. Que a realidade última é feita de amor incondicional. O amor que vai resolver, que vai salvar, que vai trazer alegria. Imagina, né? Porque, como eu falo para vocês, tem uma outra cena do filme Matrix que é muito interessante. Quando o Neo vai lá para ver o oráculo e tem uma criança, lembra que ela tá com uma colher na mão? E o Neo olha para a criança e a criança vira a cabeça assim e a colher vira junto. E aí o Neo chega bem perto da criança e fala assim: "Como é que você fez isso, hein?" Aí a criança vira para ele e fala assim: "Não é a colher que entorta, sou eu quem entorto." Ou seja, a realidade é aqui na mente. Eu entortei. Na mente, a colher entortou. Mas a colher em si não entorta, porque a colher não existe. Só existe a mente, consciência. Percebe? A criança sabia disso. E era justamente por isso que ela estava lá com o oráculo. Porque ela estava o quê? Fora da Matrix. Ela entendeu a consciência. Não é a colher que entorta. Sou eu. É a minha consciência que faz isso. Ou seja, eu crio isso. E o Neo estava preso ao quê? Ah, como que você entortou a colher? Ou seja, ele estava vendo a matéria. Percebe que o ensinamento do Neo já começou ali. E uma das coisas mais incríveis é que se tornar um iluminado, trazer luz para si, se tornar autoconsciente, co-criador autoconsciente, buscar a Deus, é trazer para si o quê? A ideia do quê? Do eu sou. Certo? Eu sou. A afirmação eu sou. Então, quando o Neo estava na dúvida, ele estava como? Eu sou? Não, eu não sou. Eu sou? Não, eu não sou. Não, eu sou. Não, 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 eu não sou. Percebam como que o oráculo trata ele. Ela chega para ele e ela percebe que ele está nessa dúvida de entender. Você é criatura de Deus? Você é um co-criador? Ou você não é? Sendo que todos somos, certo? Então a resposta é sim. Para o oráculo isso era muito óbvio, mas para o Neo não, porque ele estava preso ainda. Matrix, realidade última. Matrix, ele estava ainda naquele processo de despertar. Tanto é que ela pega na boca dele, faz uma análise totalmente tosca, certo? Olha ali a língua, meio que tirando uma da cara dele, né? Porque. E ela fala assim: é. Ela não fala nada, e ele fala: é verdade. Você tem algo a me dizer? O que ela estava tentando falar para ele ali? Quem tem que falar eu sou é você. Ninguém vai fazer isso por você. E aí, como ela viu que ele estava mais pro não do que para sim, ela falou: você não. Ou seja, ela só externalizou para ele o que estava na mente dele. Se ele tivesse chego para ela e falado eu sou, ela ia falar: você é. Porque é ele que faz a realidade. Imaginem o mestre Jesus chegando para ver o oráculo, e o oráculo vira para ele, olha a boca dele e fala: você não é. Ele vira para ela e fala: eu sou. E ela fala: não, você está errada. Aí ele fala: não, você está errada. Eu sou. E aí ela ia falar para ele: você entendeu. Entenderam? Então ela faz uma brincadeirinha com ele ali, olhando a boca, como se fosse um médico e tal, só para tirar uma da cara dele. Porque quem tem que falar que ele é só ele, não é ela. E ele entende isso depois, quando ele vai fazer um ato altruístico, certo? Então quando ele vai se sacrificar por outro, ele fala: opa, peraí, eu sou centelha divina.
certo? Posso ajudar todas as criaturas de Deus. Adquiro iluminação e ajudo os outros a adquirirem. Pronto, agora posso voar, posso saltar de um prédio, certo? As balas não me atingem. Por que as balas não atingem? Porque ele estava como ali? Num estado de iluminação, ele era Deus em ação. Vai atingir Deus com as balas? Não, ele se tornou um com Deus, nada atinge ele. Quando ele faz aquela movimentação e nada atinge ele, por que uma só atinge? Porque ele duvidou por um segundo que ele estava mesmo unido com a fonte. Quando ele duvidou por um segundo, lembram-se da dupla fenda? Professor Hélio Couto, dupla fenda. Ele duvidou, o elétron voltou. O elétron voltou para se expressar de outra forma. Então, a bala pegou. Duvidou. 1 milésimo de segundo, uma pegou. Pum. Enquanto ele estava ali na certeza do eu sou, nada atinge ele. Percebem? Quando entendemos a mente de Deus, não há limites. Não há limites. Quando ele verdadeiramente entendeu, ele olhou para o programa, para a Matrix e falou: acabou, chega. Desliga o programa. Entra no programa, pum, deleta. Deleta o programa. Deleta. O programa tá passando aqui, ó. Culpa, medo, apego, culpa, medo, apego, culpa, medo, apego, culpa, medo, apego. Ai, eu não posso. Ai, será que eu sou o escolhido? Eu não sou. Ai, será que eu sou? Ai, eu não sou. Ai, o Morpheus. Ai, o que eu vou fazer? Ai, agora o Morpheus. Ai, o agente vai me pegar. Ele vai me matar. Eu tô com medo da morte. Ai, de repente. Opa, peraí, fundiu com a fonte. Acabou. Ele parou. Chega. Vem aqui, programa. O programa veio, ele. Delete. Ponto. Entendem? Delete. Acabou o programa. Eu sou mente de Deus. O todo é mente. Mas voltando. Aí, você imagina, então, um influenciador, influenciadora, né? Lembrando que nesses programas que a gente vê aí de reality e tudo mais, eles são orientados, tá ok? Eles são orientados pela equipe. Olha, não é para falar de Deus, não é para falar de iluminação, não é para falar de expansão de consciência, não é para falar nada disso. Se for para falar disso, você vai para outro lugar. Eles falam isso. Se for para vir aqui falar de amor incondicional, não venha. E aí fica fácil, né? A pessoa quer seguidores, tudo, né? O Cypher, o bife. Ó, eu tô com um bife aqui. Você vai querer comer esse bife? Ah, eu quero comer esse bife. Então, traia os seus amigos. Não busque GPS. Esquece GPS. Vai se orientar por nós. Nós iremos ser o seu GPS. Ah, não, beleza, porque eu quero comer o bife da Matrix. É tão saboroso. Então tá bom, então vai comer o bife da Matrix. Dorme, tira do corpo, leva lá, faz o que quiser. Ah, quer fazer sexo? Ah, usa o que você quiser. Usou, gastou, beleza. Tá, agora vem cá. Dá um passe nele. Vamos, agora a gente vai pro after, certo? Então a pessoa saiu do corpo, foi pra balada lá. Tá na balada no corpo físico. Aí saiu, dormiu, foi pra balada lá embaixo. Certo? Fez tudo o que queria fazer, tá bem comportadinho, bem amaciadinho, bem passivão, bem afastado do Criador, bem afastado do amor incondicional, bem afastado da autonomia, bem afastado. Beleza. Agora a gente vai pro after. Pega ele, certo? Segurança da balada chega lá, né? 2 vampirão, né? Vampiro feio, feio, mas bota assim, assustador mesmo, tá? São raros os filmes que conseguiram captar essa realidade. E os que conseguiram já foram logo censurados. Porque não pensem vocês que os grandes mandantes, né, do entretenimento não saem do corpo, não tem clarividência intuitiva, tá tudo ali para eles, ali a realidade última para eles está bem clara. Eles só não querem, eles só não aceitam. Eles sabem muito bem que se eles que eles estão sem telha, que eles podem entrar com a realidade última, que eles têm que, né,
evoluir. Eles sabem tudo disso, sabem disso, com certeza. Tem conhecimento, mas não querem. O pior cego é aquele que não quer ver, certo? Tá? Não quero saber dessa política de Jesus, desses cordeirinhos, não quero. Isso é para mim, ó, chega. Então tá bom, então beleza. Aí, vamos pro after. Sai da balada, já todo, né, daquele jeitão. Bota numa maca, certo? Bota numa maca e vamos fazer experiência. Vamos fazer experiência, porque imagine um cientista que não quer, né, se tornar, digamos assim, um com Deus. Fica no astral inferior. Vai fazer o quê? Como é que vai usar os conhecimentos? Não quer usar os conhecimentos para ajudar os outros, porque tá cheio de ressentimento, tá cheio de raiva, tá cheio de ódio, tá cheio de inveja, certo? Às vezes, né, pela sua caminhada aí, se sentiu muito prejudicado, etc, etc, etc. Tá lá, não tem frequência para subir, mas não dá para ficar no ócio, certo? Se ficar no ócio é ruim para os dois lados, tanto para os da luz como para os das trevas. Então, vamos fazer experimento. Está em sintonia, me permitiu, aí vai lá. Abre o cérebro, certo? Caixa craniana, olha lá o cérebro. Vamos fazer um teste aqui. Tem tecnologia, né? Nanotecnologia do astral inferior. Vamos fazer uma. Magia é coisa do passado. Magia negra, coisa do passado. Não, a gente tem aqui chip, nanotecnologia, vários tipos de aparelhos são controlados à distância, certo? Porque ondas eletromagnéticas, realidade última do universo, tudo é uma onda, então é claro que não haveria de ser diferente lá. Então, veja, abre o cérebro, vamos botar umas coisas aqui, vamos ver como é que ele fica com esse chip aqui no bulbo, né? Vamos colocar aqui uma espécie de alfinetezinho, uma cabeça de alfinete assim, controlada à distância, bem aqui na medula. Assim que acordar, dispara um controle remoto que não precisa nem sair da base do astral inferior. Vai com um controle remoto assim, ó, aperta um botão, dá uma descarga elétrica, certo? Descarga elétrica, bioquímica do cérebro, afeta a bioquímica do cérebro, já faz com que venha um pensamento negativo daqui, influencie um sentimento ruim ali, traga uma lembrança ruim de lá, e é claro, a pessoa totalmente em sintonia com eles, não quer mudar, não quer entender como que funciona a realidade última, é joguete. Mas isso vai sendo arrastado para baixo do tapete, né? Porque como é que tá a vida na vigília ali? Às vezes tá no reality, certo? A bunda tá empinadona, bração, né? Firme, tá lá, né? Tudo que a Matrix oferece tá vindo fácil, e essas coisas vai sendo tudo jogado para baixo do tapete, né? E vira o quê? Vira cobaia. Mas e aí? A espiritualidade superior permite livre-arbítrio? Chega uma hora que a dor vai ser tanta que vai ter que mudar. Certo? Então é assim. Às vezes a gente olha para essas situações, né? Imagine, por exemplo, o atentado que teve na Noruega, há alguns anos atrás, mais de uma década atrás. Uma pessoa que matou, se não me engano, mais de 50 pessoas. Um atentado. A pessoa foi filmada depois de ter cometido essa atrocidade e ela estava sorrindo. Ok? Ok. Totalmente ignorante da realidade última. Totalmente ignorante. Certo? Certo. Mas, se nós pensarmos bem, a lei de causa e efeito vai ser tão implacável, que talvez essa pessoa adquira evolução e iluminação antes das pessoas que ele matou. Isso pode acontecer. Por isso que a gente fala do princípio da polaridade, muitas pessoas não entendem. Como que os paradoxos se anulam? Como que pelo princípio da polaridade, os dois polos, no fim, são a mesma coisa? Porque quando você está no limite de algo, ou seja, causa e efeito ali,
né? A pessoa está nas trevas ali, no mais profundo do abismo, sofrendo. É tanta informação, a lei de causa e efeito é tão implacável, que para ela dar um pulo e mudar de lado, é um palito. Muito mais rápido do que aqueles que estão em cima do muro, que não fazem nem o bem nem o mal. Muito mais rápido do que aqueles que desencarna e pensa assim, nossa, por que será que eu não estou em nosso lar? Eu paguei meus boletos, nunca roubei. Entende? O atestado de mediocridade não está lá e nem cá. Né? Vive a Matrix de forma autômata, entende? Leu um livrinho ou outro em 80 anos, com a quantidade de informação que tem hoje. Então vocês imaginam, né? E aí vira cobaia. Vamos colocar um chip aqui, vamos colocar um aparelho aqui, certo? Vamos mexer nos centros genésicos, ou seja, a força, o chakra básico, ele é o chakra que contém ali a energia da criação, né? A nossa libido, né? A nossa energia vital, certo? Porque quanto mais próximo que estamos de Deus, mais libido nós temos, tá? Essa ideia de celibato, essas coisas, é tudo política que não é de Deus, só para afastar a gente dessa energia da criação. O sexo, certo? Mas não é para a gente visualizar o sexo só como partícula com partícula. Não, vejam como onda, essa junção, certo? Porque você é uma criação de Deus. Então, o que Deus teve que fazer para você ser criado? Utilizar a energia da criação, energia sexual, libido, certo? Então, espíritos muito evoluídos, ao contrário do que se pensa, têm muita libido. Sim. Então, vamos quebrar esse sistema de crença também, esse dogma também, certo? Falaremos mais sobre isso em outro vídeo. Mas mexe em tudo lá. E aí o que acontece? A gente vê na apometria. A qualidade dos equipamentos vai de acordo com a qualidade do laboratório. Lá no astral inferior existem as cidades. Para quem quiser informações mais detalhadas sobre as cidades, já deixo o meu convite aí para que vocês possam assistir o vídeo. Uma megalópole no astral inferior e a contratação de obsessões complexas, que está no canal. E lá eu explico com mais detalhes, mas basicamente existem as periferias, existe o centro da cidade, certo? E é como se fosse aqui. Nas periferias, a camada mais pobre, com menos recursos. No centro da cidade, prédios imponentes, verdadeiros laboratórios de última geração, contratações de obsessões complexas por pessoas que têm cacife. O que é o cacife lá? Energia vital. Energia do duplo etérico. O duplo etérico lá vale ouro. Ectoplasma, vale ouro. Ectoplasma por quê? O ectoplasma ele é combustível, é o que os orientais chamam de chi, certo? O chi é o ectoplasma. Serve como combustível para as bases do astral. Eles têm muitos espíritos lá, por exemplo, os quiumbas, que não têm tanto conhecimento como os cientistas, mas eles querem ter as sensações do corpo físico. Então eles fazem algum serviço para o cientista. Qual que é o serviço nesse caso? Chega lá no quarto da pessoa, tira a pessoa do corpo. Na verdade, não tira, porque muitos nem têm esse conhecimento, mas a pessoa está saindo do corpo. Eles falam, vem aqui, me acompanhe. Né? Vamos para uma festinha, vamos para uma baladinha. Vai ter lá seu camarote, vai ter tudo que você gosta lá. Da melhor bebida, da melhor marca, certo? Toda aquela galera fútil, tudo lá. Beleza, câmeras, né? Às vezes eles simulam até câmeras, repórteres, sim, fazem um verdadeiro teatro. Não é difícil fazer isso. E aí eles levam a pessoa, o quiumba leva a pessoa, e aí quando a pessoa fica naquele estado que ela é levada pro after, pro laboratório, aquele quiumba é pago com uma cápsula de ectoplasma. Aquele ectoplasma pode conter a sensação de uma bebida alcoólica, uma sensação etílica, de alguma droga, energia sexual, sim, né? Porque, veja, um espírito que desencarnou, ele não pode mais experimentar aquela energia sexual material, na carne. Mal sabe ele que se conectar com Deus é êxtase puro, é gozo puro, orgasmo puro, na mais pura essência. Mal sabe ele. Se ele soubesse, já teria
Passado para a luz, ó, há muito tempo. Mas é claro, a Matrix é feita de uma maneira que faz com que ninguém saiba disso, certo? O que vale é quantidade. Quantidade, quantidade, qualidade, nada. Em vez de equilibrar o yin e o yang nas pessoas, o que você faz? Você exalta o yang e reprime o yin, reprime o yin, reprime o yin, exalta o yang, tanto nos homens como nas mulheres. Né? Os dois lados, yang, 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 é aquela coisa. Né? Fica aquela coisa voraz. E o yin reprimido, reprimido, reprimido. Não consegue, não consegue experienciar esse êxtase com a fonte. Não consegue. Percebam que os caras são inteligentes. Né? Já sabia-se que para ter essa verdadeira fusão com a fonte de orgasmo, de prazer, precisa do yin e do yang equilibrado. Certo? Então, o que eles fizeram? Não. Na nossa realidade, a gente vai colocar o yin para cima, o yang para cima, ou seja, o yang pode fazer tudo o que ele quiser, e o yin reprime, reprime, reprime. Certo? E aí temos o que vemos hoje em dia, né? Essa dissonância cognitiva referente ao equilíbrio do yin e do yang. E a coisa entra num nível tão profundo que as pessoas pegam aquele símbolo do yin yang e elas falam, não, é que toda luz tem um pouco de trevas e todas as trevas têm um pouco de bem. Oi? Não é isso que significa. Significa que o yin e o yang precisam estar equilibrados. O gênero, masculino e feminino. O princípio do gênero também está no Kabbalah. Certo? As duas polaridades precisam estar equilibradas. O yang com o yin e o yin com o yang. Não dá para ser só os dois. Entende? É isso que precisa haver. Então a pessoa está lá e aí vai depender da qualidade do laboratório. Se for um laboratório, isso vai depender do quanto os cientistas consideram a pessoa importante. Se for uma pessoa que influencia pouco, vai ser levada para um laboratório com poucos recursos, certo? Porque não é tão, não vai ser um objeto, né, tão eficaz. Porque qual que é o objetivo deles? É acabar com a vida de uma pessoa? Claro que não. É usar uma pessoa para influenciar milhões. E hoje isso é muito fácil. Na internet hoje isso é muito fácil. Então, tem gente que fala assim para mim, nossa, eu falo assim pro Celso, né? Ai, eu não entendo como que fulano, beltrano, ciclano, né, que fizeram tanto problema, que sempre ocasionaram problema na vida dos outros e tudo mais, né? A nível nacional, internacional, vivem até, claro, vivem bastante. Por quê? Primeiro que começa a ser protegido pelos próprios espíritos do astral inferior, né? Porque está sendo um bom objeto de manipulação. Então, não é qualquer quiumba que vai chegar perto, certo? Não vai poder chegar perto, porque é cobaia, está sendo usado, né? Então, assim, não é qualquer vampiro do astral que vai chegar, não, ali está guardado. E também os espíritos da luz buscam, né, resgatar, digamos assim, essa pessoa enquanto ela está viva, porque, como eu falei para vocês, no plano astral as coisas acontecem muito mais rápido, porque a vibração dos átomos, das moléculas, é muito mais rápido, certo? Então vai depender. Aí vai lá no laboratório, certo? Faz todo tipo de experimento. Na subcrosta, né, planetária, onde fica essas dimensões, tem ali átomos de urânio, certo? Radioativos que são utilizados e colocados nessas pessoas. Eles também fazem o quê? Eles também conseguem. Eles juntam uma cota de ectoplasma, certo? Conseguem juntar uma cota de ectoplasma, uma cota de matéria do astral inferior, e eles fazem uma espécie de cascão. Espécie de cascão astral, como se fosse um corpo. Um corpo, vamos colocar assim, é como se fosse um corpo, certo? Aí o que eles fazem? Eles vão lá em áreas de muito sofrimento, geralmente na lama, em charcos do astral inferior, e veem quais espíritos estão em processo de ovoidização, né, que já estão perdendo a forma do corpo perispiritual. Por quê? Pelos seus pensamentos e emoções desequilibrados, né? São espíritos que se afastaram tanto da realidade última, que eles estão perdendo a forma, né? O estágio último da degradação de um espírito. Estágio último da degradação de um espírito. Algo que é regra no planeta Terra, que mais acontece. Então vocês percebam, né, como
que o trabalho da luz ele é muito importante num planeta como esse. É imprescindível que as pessoas tenham conhecimento da realidade última de Deus. É imprescindível que todos façamos a nossa parte, porque isso precisa mudar. Essa realidade precisa mudar. Certo? Então, eles vão lá, pegam esses ovoides, certo? Que já estão perdendo o corpo astral, né? Tem uma monoideia, e começam a hipnotizar esses ovoides. Dia e noite. Dia e noite. Afinal de contas, como eu falei para vocês, imagine um cientista. Tem doutorado, N doutorados, mestrados, pós-graduação, N cursos, desencarnou. Lembra também das outras encarnações, o que estudou, etc. Vai usar o conhecimento. E lá, o que, que acontece? Eles não têm outra coisa a fazer, certo? Eles se ocupam com impedir o progresso da humanidade. Vira uma espécie de jogo, certo? Você tem os da luz, né, que infelizmente não estão em números suficientes para ajudar todos diretamente, até porque tem uns que ainda não tem merecimento, né? Precisa ter ainda um sofrimento para entender que está distante da realidade. E aí você tem esses agentes que se ocupam com isso. Uma capacidade de concentração estrondosa, um conhecimento estrondoso, a ponto de estar numa frequência ali baixíssima, de causar náuseas a qualquer incauto que por acaso saia do corpo e vá para lá, e vive lá 24 horas. Às vezes passa 50 anos, 80 anos, 100 anos, 200 anos, porque o tempo lá passa diferente do que o tempo aqui. E aí eles fazem pesquisas, eles se ocupam com pesquisas, eles se ocupam com como que eles vão fazer para controlar as mentes das pessoas que estão aqui na Matrix. E eles fazem isso de maneira excepcional. Lembra-se do reality? O pessoal chega lá, olha, aqui não é para você falar de Deus, de amor incondicional, de mecânica quântica, não vai falar nada disso. Então, de preferência, eles já pegam pessoas, né, já escolhem pessoas que já nem sabem disso. Um tempo atrás houve um rapaz num reality que ele não sabia quem tinha sido Hitler. Não conhecia Mahatma Gandhi. Vocês imaginam como que é a realidade desse co-criador. E na realidade dele não há a figura de Hitler. Não sabe quem foi, Mahatma Gandhi, etc. Então, é um nível de alienação mental muito profundo. E como faremos para fazer com que a realidade última chegue ao maior número de pessoas? Precisamos falar da realidade última de várias maneiras. E, claro, contar com detalhes o que de fato acontece no astral inferior. Certo? Porque, como já foi dito aqui várias vezes, os filmes, muitas das vezes, são canalizações, mas não trazem tudo. Não trazem tudo. Tem que ter um ar de fantasia, de ficção nos filmes para deixar mais romântico, mais bonitinho. Mas lá embaixo ele não tem essa preocupação. Lá embaixo é a realidade nua e crua. E é feio. Bem feio. E ela é copiada na crosta. Copiada nos programas de TV. Certo? Em histórias, em contos. Só que tá maquiada porque as pessoas, os espíritos das pessoas estão dentro de um corpo físico e os que estão fora do corpo físico nós não enxergamos. Então fica bem fácil maquiar essa realidade. Até que venha alguém, certo? Até que aconteça alguma coisa, igual no filme do Matrix, onde o Neo vai lá, passa pelo espelho, vomita, ou seja, limpa toda a antimatéria. O que era aquele vômito quando ele passa no espelho? Quando ele atravessa aquele vômito? Ele está tirando toda a antimatéria, certo? Que ele acumulou. Né? E aí arranca. O, arranca o plug, corda. Você está servindo de repasto, gado. E na crosta está abafando. Né?
E aí vai depender do tipo de laboratório que há. Se for um laboratório com mais tecnologia, você vai ter equipamentos mais sofisticados. E aí, para fazer a limpeza e tudo isso, requer a ajuda dos nossos irmãos de outros orbes, com mais tecnologia, certo? Eu já vi casos em que fomos tirar um certo aparelho que estava no estômago da pessoa e fomos avisados, olha, não mexa ainda, né, nesse aparelho, ele é um aparelho que nós estamos, de certa forma, ainda estudando e tudo mais, vamos trazer uns irmãos aqui, eles vão vir com uma tecnologia para tirar. E aí veio, certo? Uma nave, pequena nave, uma que transporta 2 a 3 pessoas, certo? Desceu um cano, botou no estômago da pessoa e puxou o objeto. Quando o objeto foi retirado do estômago da pessoa, ele começou a se multiplicar em dezenas, talvez até milhares, numa velocidade estrondosa. Nunca tínhamos visto isso. Aconteceu recentemente, certo? Aconteceu recentemente. Não vou nem entrar no mérito aqui agora das teorias que dizem aí que a quarta dimensão está vazia, porque já falamos sobre esse assunto insistentemente. Falaremos mais, mas eu creio que deva ter ficado claro. E aí, foi nos explicado, olha, é uma tecnologia nova, tecnologia relativamente nova, e é por isso que pedimos para vocês esperarem, para trazer um cano, entende? E essa pessoa já estava com dificuldade, certo? Porque estava afetando todo o sistema digestivo dessa pessoa. Então vocês imaginam, nós falamos aqui, né, que precisamos caminhar com Deus, e esse caminhar é um fluxo, certo? E aí a pessoa é controladora, a pessoa represa os sentimentos, a pessoa não faz essa autoanálise, ela vai represando, 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 represando. A frequência vai caindo, vai caindo, vai caindo. Ah, na hora, quando ela vai para o laboratório, eles veem aqui, olha, tem energia acumulada no sistema digestivo. É lá que mesmo que a gente vai. Por quê? Porque eles vão intensificar o que já está ruim, certo? Então, vamos supor, o sexólatra, que tem uma volúpia insaciável, utiliza as pessoas como objeto, mente para ter essa sensação, faz mil e uma falcatruas para experimentar essa sensação do prazer imediato. Ok. Bom, ele está com o centro genésico totalmente aberto. Então, fica fácil para esses espíritos botarem ele num laboratório, irem lá na região dele, lá do reto, verificarem, certo? Primeiro que o perispírito vai estar todo comido ali, todo, né, sofrendo alterações das células, porque a mente está em desequilíbrio, obcecada ali. Então, gera problema. E aí eles vão lá e colocam, né? Eles têm uma criação mental artificial que eles também fazem nesses laboratórios. Umas lacraias que eles injetam, colocam no reto da pessoa, certo? Que tem esses distúrbios com o sexo, para fazer o quê? Para trazer diversos tipos de doença, diversos tipos de problema, deixar a pessoa meio lelé da cuca. Existem setores inteiros responsáveis por fazer isso em massa. Eu acredito que isso ficou muito evidente nas eleições aqui no Brasil e no mundo. Porque quando a gente fala de futebol, política e religião, é um Deus nos acuda. Existe uma programação mental fortíssima para que isso gere problema. A internet vira campo de guerra, é uma situação tensa. Então, o que acontecia naquela época? Obsessões em massa. Tira todo mundo do corpo, certo? E aí, porque o que acontece? Como eles são grandes conhecedores da mente humana, hipnólogos e tudo mais, na primeira noite, eles até vão na casa da pessoa, certo? Eles até vão. Dá o passe longitudinal e tira. Só que eles têm mais o que fazer. Lembra? Muito estudo, muita coisa para ler, muita coisa para estudar. Então, eles dão um comando hipnossugestivo na pessoa. Na segunda noite já não precisa nem chamar. A pessoa mesmo ela levanta como um zumbizão, né? Vive como um zumbi. Então, em desdobramento não seria diferente. Não tem o quê? O GPS. E vai diretamente para o laboratório. Chega no laboratório, deita na maca, coloca coisa aqui,
coloca aqui, coloca aqui, coloca aqui e vai fazer as experimentações. Bom, essa pessoa, aí avalia ali o campo energético da pessoa. Bom, essa pessoa ela é fanática, essa pessoa tem propensão ao suicídio, às vezes, ou ao homicídio. Né? Então, assim, vamos inflar o pensamento dessa pessoa para que, de repente, não sei, vamos ver até onde chega. Pode ser que ela coloque uma bomba no corpo, vá em frente a um prédio público e se exploda. Quem sabe? Vamos, vamos fazer testes. Tá em sintonia. Tá cheio de raiva, tá cheio de ódio, tá cheio de ressentimento. E eles são pacientes. Então é assim, noite após noite. Chipzinho aqui, vamos observar. Chip ali, vamos observar. Né? Uma criação mental artificial aqui. Até que chega um certo momento, o que eles fazem? Como vocês sabem, o duplo etérico, ele é o nosso reservatório de energia. Ele vale ouro, ele vale ouro. Eles já estão conseguindo retirar o duplo etérico, certo? Então, retirar o nosso reservatório de energia e colocar um outro no lugar. Ou seja, o cascão astral que eu falei para vocês, junto com um ovoide na cabeça, totalmente hipnotizado. E aí fica um cascão astral, como se fosse o seu duplo etérico. Imagina a loucura que a pessoa não fica. E claro, tem as substâncias do astral inferior, da subcrosta. O urânio, que é muito menor do que uma molécula de oxigênio. Lembra que eu falei para vocês? Que eles colocam no lobo frontal, então eles fazem com que as ideias das pessoas fiquem meio doidas, né? A ponto de, não sei, vamos supor, pegar um artista, um ator, que sempre teve uma posição, um ponto de vista sobre determinado assunto, a vida inteira, 10 anos, 20 anos, 30 anos, de repente, a pessoa começa a defender um ponto de vista extremamente antagônico, mas é assim, da noite para o dia, sem ninguém entender nada. Simplesmente, e aí dizem, nossa, eu não conheço mais fulano, ele tá assim, assim, assado, até então ele era assim. E você vê que não é uma mudança de expansão de consciência, é uma mudança de retração de consciência. Obsessões complexas visando a retração consciencial. Em massa. Em massa. Por quê? É muito fácil fazer isso em massa quando a maioria está em sintonia. Prega-se uma política de pão e circo, certo? Vamos garantir o churrasco, tralalá. Não pensem em nada, não questionem nada, nada. Certo? Baseiem a vida de vocês em um apanhado de livros que vocês nunca leram e acreditem no fulano tal que ele diz que leu e ele vai explicar para vocês. Pronto. Uma encarnação inteira baseada nisso. Que desperdício de tempo e energia. É entristecedor ver pessoas dentro de paradigmas desse tipo. Verdadeiras pilhas. Como é que faz para resolver essa situação? Porque a informação, ela já está aí. Entendem? É preciso, então, emanar o quê? O amor. Não tem outra saída. Não tem outra saída. Pensem numa coisa. Aquele rapaz na Noruega que matou, certo? Matou não sei quantas pessoas lá na Noruega, e deu risada, se sentiu totalmente satisfatório. O que vai acontecer com essa pessoa? Ela vai ser colocada numa prisão, vão se fazer N matérias sobre essa pessoa,
o ódio por ela vai só aumentar, só aumentar, só aumentar, só aumentar, vão condenar ela de tudo quanto é tipo, na mídia, no boca a boca, a opinião pública vai escrachar, e se nós pensarmos na realidade última, o que essa pessoa precisa? Ela precisa de amor. Ela precisa que alguém vá lá na cela dela fazer reiki nela. Ela precisa que alguém vá lá todo dia demonstrando amor, conversando, levando luz para essa pessoa. Mas eu pergunto para vocês, quem vai fazer isso? Não, não. Taca lá, todo mundo condena, certo? Altamente reprovável, né? O rapaz que desencarna vai para o umbral, acha que vai para nosso lar e não entende porque não está em nosso lar, já que pagou os boletos, tá tudo certo. Agora, o cara que, né, tá lá na prisão, já era. Então, como que a gente consegue visualizar essa situação? Daqui a pouco ele vai para uma pena de morte, mata, e aí ele fica livre para continuar fazendo isso. Então, o que esse homem precisa? Ele precisa de amor. Se a pena de morte é algo muito, 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 como que eu vou dizer, ignorante de se fazer. Coisa besta de uma sociedade que não conhece a realidade última, porque você quer prender a pessoa, aí você quer matar a pessoa, mas quando você mata, você liberta a pessoa. Ela só atravessa de dimensão. Ela só muda a estação de rádio. Simples assim. Aí ela vai o quê? Ela vai atrás do juiz, ela vai atrás do policial, ela vai atrás das pessoas que a condenaram, ela vai atrás do repórter que fez a matéria. Não seria melhor, agora, enquanto vida, ir uma pessoa lá fazer um reiki nela? E os Exus, certo? Estão aqui assim, ó, tentando, né, ajudar as pessoas, mas tem que respeitar o livre-arbítrio. E aí fica como? Vai alguém lá fazer o reiki nesse homem? E ainda tem uma coisa, a pessoa vai lá levar amor para esse homem, ele vai começar a ficar mais furioso. Por quê? Porque ele não quer saber de amor, ele quer ódio, ele quer raiva. Mas eu pergunto a vocês, ele tem escolha? Não, ele não tem escolha. Vai receber amor. Ah, mas ninguém vai fazer isso agora. Tudo bem, então. Ele vai desencarnar, ele vai ficar livre do corpo físico, vai continuar fazendo um monte de coisa, até que chegue um benfeitor e faça isso com ele. Chegue no primeiro dia, receba xingamento, ofensa. Não, tudo bem, meu irmão. Joga um pouco de luz, vai embora. Vai no outro dia. Você aqui de novo. Oh, tudo bem, meu irmão. Aqui, ó. Tá tudo certo, viu? Ó, só tô aqui querendo seu bem. Um pouquinho mais de luz. Um pouquinho mais de luz. Um pouquinho mais de luz. Daqui a pouco, ele... Opa, peraí. Estou afastado da realidade. Não é assim? Então, chega um momento que a informação já está aí. A informação já chegou. O que falta? Falta a ação. Dizer, agora eu vou agir. Agora eu vou expandir. Agora eu vou fazer meditação. Agora eu vou me guiar pelo meu GPS. Então, por favor, guardiões, protetores, os familiares, os simpatizantes, meus amigos, minha família espiritual, me ajudem, certo? Me orientem, entrar em contato com a fonte, com o vácuo quântico, estudar. Senão vira cobaia nos laboratórios. Eles têm tudo lá. Porque não é, quando a gente fala lá, não é lá, é aqui. Só que é uma outra frequência. Universidades, escolas, cursos, tudo. Para aprender
como funciona a psicologia humana, o corpo humano, o corpo perispiritual, o corpo mental, aprender a dar passe inverso, certo? Porque além dos chips, dos aparelhos, dos cascões astrais e das criações mentais artificiais, eles também conseguem fazer, digamos assim, o passe negativo. Qual que é o passe negativo? Deita a pessoa, vamos supor que a pessoa morreu afogada há umas 6 vidas, 5 vidas, por exemplo. E isso ainda está muito presente. Mas é claro que está fechado, certo? Essa memória. Aí ele vai lá, bota a mão assim na pessoa, lembra? Corrente elétrica, corrente elétrica, corrente elétrica, certo? Bota a mão aqui, faz a corrente elétrica daqui passar para lá. Ele fechou um circuito. Fechou um circuito, ele consegue se comunicar com a pessoa. Então ele dá um comando para a pessoa: olha, lembre-se de quando você morreu assim, assim, assim. A pessoa, o cérebro da pessoa vai, certo? Na corrente elétrica, chega lá naquela memória. Ele fala: fique aí, fique aí, fique aí, fique nessa memória, fique nessa memória, fique nessa memória. E a pessoa volta pro corpo e aí começa a experienciar medos, síndromes, pânico, de água, sem saber o que está acontecendo, porque isso ainda não está no consciente. E aí o que eles fazem? Não contentes, o que eles fazem? Bom, a gente já conseguiu deixar ela em sintonia com essa situação. Aí eles vão lá, geralmente naquela morte traumática daquela pessoa, existem outros espíritos que morreram ali também, às vezes um naufrágio de um navio, etc. Tem espíritos lá que não conseguiram ainda sair de lá, aí eles vão lá, retiram aqueles espíritos, certo? Retira um ou dois, tá? Vamos supor, se for no mar mesmo, tá cheio de lodo, tá cheio de sujeira, às vezes tá petrificado. Isso acontece com o perispírito, ele pode ficar petrificado. Petrificado. A mente gira um programinha que ele fica revendo a morte dele. É um programinha, gira aqui, ó, fica aqui, ó. A pessoa não sabe nada da realidade última, não sabe que pode desligar esse programa. Lembram-se do Neo? Chega uma hora que o Neo fala: opa, peraí, é só apertar o Ctrl Alt Del, vem aqui, tchuk, 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 entra, desligou. Não sabe disso, a pessoa não sabe disso. Então tá virando o programinha ali, ó, virando, 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 virando. Aí pega aquele espírito lá, vai no quarto da pessoa que está sendo obsidiada, bota o espírito. Se o espírito tá petrificado, eu já vi isso acontecer na apometria. O espírito totalmente petrificado, cheio de lodo. Imagine uma carcaça de navio que está 50 anos lá no fundo do mar. Como é que ela não vai estar? Certo? Uma carcaça de navio, 50 anos no fundo do mar, como que não vai estar? Imagine um espírito nessas condições. Como que ele não vai estar? Pega ele, chega no quarto da pessoa, porque na casa da pessoa não tem proteção também, né? Porque lembram-se, não tem GPS. Então, proteção, não pediu, não tem. Certo? Os espíritos têm muitos afazeres, muitos afazeres. Lembram-se, não tem gente suficiente lá da luz? Então, chega lá na cama da pessoa lá, às vezes a pessoa até faz um ritualzinho ou outro, sabe? Tem um incenso acendido, umas coisinhas lá, mas o que é para mudar verdadeiramente não está mudando. Então não adianta acender vela, firmar a cabeça. Não, tem que mudar o que tem que mudar. Chega lá, e a gente já viu isso. A gente chegamos na casa da pessoa lá, toda aberta, sem proteção, mas tinha um incenso, né, umas coisinhas ali, uma vela, como se aquilo fosse. E aí, na quina da mesa, eles chegam, tem a cama. Tem uma cômoda aqui, bota o espírito aqui, ó. E vai embora. E deixa o espírito lá. E a pessoa dorme toda noite com esse espírito na cara. Veja, não estamos querendo assustar ninguém. Mas, vocês não concordam com a gente que é melhor conhecer a realidade nua e crua agora, no plano físico, do que quando já estiver lá? Porque quando estiver lá, como eu falei para vocês, a velocidade das coisas lá é muito mais rápido. Porque o átomo vibra muito mais rápido lá. Então as coisas acontecem mais rápido. Aqui não.
Inclusive, é uma coisa que acontece muito em centros espíritas que nós precisamos chamar a atenção. Todas as pessoas que chegam e querem trazer mais dessa realidade que nós estamos trazendo aqui abertamente para vocês, ou seja, falar das fascinações, das obsessões complexas, das subjugações, somos impedidos. Somos impedidos porque, não pode falar essas coisas para os consulentes, porque os consulentes eles são ingênuos, eles são simples, vai assustar. Gente, por favor, até quando nós ficaremos com essa historinha dentro das casas? Não é melhor saber agora, enquanto está no corpo físico, que dá para fazer bastante coisa, tem muito tempo ainda. E aí fica isso, né? Vira um dogma, né? Ou seja, uma verdade que é incontestável. Não, é assim, acabou, não vai falar. Então fica na mesma página do livro durante 30 anos. Já nem gosta de estudar mesmo, né? O planeta da preguiça. O planeta da pessoa que prefere acreditar que quando morrer vai dormir. Tem coisa mais cômoda para o ego inferior do que isso? Não, quando eu morrer, eu vou dormir. Nossa, isso é uma ignorância. Para os cômodos, para os acomodados, isso é claro que isso seria o céu, né? Não gosto de fazer nada. Não quero trabalhar para a luz. Também não vou trabalhar para as trevas. Vou só pagar boleto. Desencarnou, nem pensou, eu vou dormir. Olha que beleza. A minha visão do céu é dormir. Meu Deus. Você é um arcanjo potencial ou uma ameba? Você já foi ameba. Faz tempo, hein? Já passou dessa fase. Já foi ameba. Já foi, acabou a ameba. Não tem ameba mais. Muitos prefeririam que Deus pegasse a centelha e falasse, não, me bota de novo numa pedra, e aí eu fico melhor. Volta então, né? Volta na escala evolutiva, volta para ser mineral. Aí vai lá, tem um atrito com uma pedrinha, cai, quebra. Aí vira pó, né? Depois de zilhões de tempo, aí vai para uma outra pedrinha, aí vai para uma montanha, aí vai para um monte, um morro, aí vai para a plantinha, fica lá sendo arbusto, milhões. Porque não quer ser anjo, arcanjo, não faz nem ideia do prazer que é, do gozo, do êxtase em se fundir com a fonte, não faz nem ideia. Então, vejam, uma sociedade que tem como paradigma, que tem como visão de paraíso, dormir. Vamos para onde dessa forma? Na Sibéria, para as pessoas que moram na Sibéria, o céu é quente pra caramba. E o inferno é gelado. Certo? E para as pessoas que moram no Saara? O inferno é quente e o céu é ameno, fresquinho. Como é que fica isso? Imagina, hein? E aí, todo o processo que tem que fazer para mudar o paradigma, porque a pessoa imagina a raiva que a pessoa sente quando ela vê que ela não vai dormir, né? Que ela não vai dormir, que ela vai ter que se movimentar ainda mais, porque se vocês acham que no plano espiritual vocês vão ficar tranquilão, vai morar na colônia Nosso Lar, então. Fica lá. Lembram-se daquela moça que ela vai para o ministro e fala, pô, ministro, eu já estou aqui um tempão, hein? Eu quero ver minha família, como é que é? E você vai ajeitar para nós ou não? Vai dar um jeitinho? E o ministro fala, mas o que você fez? Ué, tô aqui, reclamando, enchendo o saco. Não é? Por quê? Não existe milagre. Você só vai atravessar você só vai sair de uma dimensão e vai para outra. Você só vai trocar de um corpo, vai sair esse corpo e você vai continuar igualzinho. Os mesmos pensamentos, o mesmo sistema de crença, tudo. Inclusive, tem pessoas que quando estão lá, os benfeitores não conseguem fazer a pessoa acreditar que ela morreu. Não conseguem.
fala e fala e fala e fala e não tem jeito. O paradigma é tão forte que não acredita. Então, bom, fica aí. Ninguém vai forçar, né? Fica aí, faz o trabalho aí. Se puder ajuda aí na cidade. E aí volta para reencarnar para ver se naquela encarnação encontra um vídeo, etc. Tem um despertar, porque... E tem outros que o que acontece? Acredita que vai dormir até o dia do juízo. Tá, vou dormir. Aí quando morre, os benfeitores tiram do corpo, tá dormindo. O perispírito tá dormindo, apagado, inconsciente. E aí como é que faz? Aí tem que levar para um hospital, dar passe, tratar, para que acorde, para daí falar, olha meu irmão, então, né, aqui no plano espiritual é movimento. Movimento. Então vocês imaginam o trabalho que é trazer luz para esse planeta. Não é à toa que você pega os avatares, ou o avatar, ou o conhecimento dele foi esquecido depois de alguns séculos, né? Como foi o caso de Buda, por exemplo. Buda disse, olha, o Buda ali tem uma história muito curiosa, porque quando ele se iluminou, teve um período em que ele pensou assim, meu Deus, como é que eu vou conseguir passar o conhecimento para as pessoas? Como é que elas vão entender esse negócio? E aí ele ficou meditando durante alguns dias de frente para a parede. Aí a espiritualidade maior bateu no ombro dele e falou, Siddhartha, e aí? Ele falou, bom, e aí que não sei. Como é que eu vou passar para as pessoas isso? Bom, mas dá um jeito, tenta. Eu sei que não é fácil, mas se uma pessoa, entender, bom, então tá bom. Tem razão. Vamos lá. E ele disse, olha, estando no meu estado de presença, vocês na minha presença não conseguem entender, certo? Depois que eu morrer, daqui 500 anos, ninguém lembra nada. E aí vira uma coisa, não, porque ele disse, eu acho que ele disse, não, ele deve ter dito, não, mas ele disse isso. E aí vai se perdendo, vai se perdendo, vai se perdendo. Ou acontece igual Jesus, né? Que a luz era tão grande que não, temos que matar, não temos que matar. Tá quebrando o paradigma demais, tá demais. Por quê? Porque luz, quando você está na presença de um ser de luz que atingiu um estado búdico, como Buda, Jesus, só a presença deles já desperta em nós essa necessidade de mudança. Vocês entendem o que eu estou querendo dizer? A presença, eles não precisam falar nada. A presença deles já traz para nós essa necessidade de mudança. Porque é muito mais do que falado, pensado, é sentido. Então, quem não está pronto, quem não quer fazer esse caminho, fica com raiva. Lembra que a gente falou no começo? Quando eu não quero enxergar algo em mim e outra pessoa serve como um espelho, eu quero rechaçar essa pessoa. Agora não, quando eu estou tentando verdadeiramente trilhar o caminho para me unificar com a fonte, estar num estado de presença com esses seres é beatífico, certo? É grandioso, traz êxtase. Agora, quando não, que é o caso da maioria das pessoas, elas repelem, 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 repelem. Tanto não entenderam nada que vejam lá o conflito do Oriente Médio, que não tem fim, né? O conflito do Oriente Médio foi assim. Um grupo achou que tinha entendido o que era o vácuo quântico, o que era a realidade última. O outro grupo achou que tinha entendido o que era a realidade última. Quando eles se encontraram, eles falaram: você não pensa igual a mim, então eu tenho que exterminar. Vou exterminar você. Né? Os cristãos foram lá, né? Quando tinha, se não me engano, acho que 40 mil ou 50 mil pessoas rezando para Alá. E o que eles fizeram, os cristãos? Dizimaram todas as pessoas. Mulheres, crianças, idosos, homens, todos. Dizimaram. Mataram, porque o meu Deus não é o seu Deus. Vejam, existe ignorância maior. Existe. E do outro lado está havendo retaliação. E aí houve a retaliação e está até hoje. Isso aconteceu há mais de 1000 anos. Agora,
Quando um mestre budista encontrou um mestre taoísta, lembra do taoísmo? Então, quando eles se encontraram, eles começaram a conversar e um perguntou para o outro: pelo budismo, como que você entende a realidade? Bom, pelo budismo eu entendo assim, 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 assim. E pelo taoísmo? Pelo taoísmo eu entendo assim, assim, assim. E aí o que aconteceu? Eles perceberam que eles entendiam a realidade da mesma forma, porque eles entenderam a realidade última. E aí houve uma harmonia, sincronicidade, etc. Tudo que Deus é. Agora, você pega dois povos que acham que entenderam a realidade última. E aí, o que acontece? Problema atrás de problema, atrás de problema, atrás, porque o meu Deus não é o seu Deus e o seu Deus. Então, se você não concorda comigo, eu tenho que te exterminar. Ou seja, quando um budista encontrou um taoísta, eles entraram em harmonia. Quando um cristão encontrou uma outra forma de ver o mundo, eles falaram, temos que converter essas pessoas. Totalmente dissonante do fluxo, do universo, da mecânica quântica, do natural, entende? E ficou dando murro em ponta de faca e bater na cabeça, e bater na cabeça, e bater na cabeça, e bater na cabeça. E hoje nós estamos aí, né? Complicado, né? Algumas pessoas comentaram nos vídeos a respeito sobre a possibilidade de como podemos ajudar esse trabalho, né? Se tiver alguma coisa que eu possa fazer, etc e tal. Em primeiro lugar, o que todos nós podemos fazer? Compartilhar informação e emanar luz. Ainda que não tenha adquirido uma luz considerável, um grau, o que tiver dentro de si de bom que traga, que já vai estar fazendo muito. E tem uma outra situação também que nós estamos conversando com o médium, isso é para daqui a um tempo, não sabemos quanto, está nas mãos de Deus, mas é preciso que a realidade da mecânica quântica chegue em todas as camadas da população, através de políticas públicas. Sim, políticas públicas. Porque não pensem vocês que o mundo regenerado, as naves vão descer, os nossos irmãos vão se apresentar e falar, olha, agora tudo vai ser diferente, vamos mudar tudo, vamos mudar o sistema de governo, a realidade é a realidade última, vamos falar de eletromagnetismo, sistema financeiro vem cá, medicina vem cá, filosofia vem cá, não, certo? Vai ser gradativo. Então quem vai fazer isso? Nós, certo? Nós. Os terrestres vão fazer isso. Isso é uma outra coisa que eu queria trazer para vocês também. Muito, muito se fala, nossa, será que eu sou um pleidiano? Será que eu sou um arcturiano? Será que eu sou de Andrômeda, de Alpha Centauri? Eu, Celso, sou terráqueo. Estou aqui, sou daqui, e aqui faremos, certo? Iremos fazer a diferença. Então, se eu um dia morei lá ou cá, não importa. Sou terráqueo. Então, os terráqueos precisarão fazer essa mudança. Esqueçam salvadores, esqueçam os nossos irmãos de outros lugares. Eles estarão com nós, eles se apresentarão cada vez mais? Sim. Mas quem que tem que fazer o trabalho? Então, é importante a gente pensar nisso. O Sistema Único de Saúde brasileiro já adota a prática do Reiki como uma prática terapêutica. Infelizmente, e como é o caso de muitos dos agentes que batalham para a saúde, ganham muito pouco, uma desvalorização salarial estrondosa. Então é importante que, primeiro, mais políticas públicas como essa sejam incrementadas para a camada mais pobre da população. Porque, primeiro, eles precisam ter o básico, certo? Para aí chegar ao conhecimento da mecânica quântica. Porque precisa chegar. Entende? Então nós estamos conversando com esse médium para que daqui um tempo de Deus, haja essa ingresso, certo?
Então é isso, gente. Todos que podem ajudar, como iremos ajudar? Vamos fazer isso. Vamos ser agentes ativos da luz. Mudar a realidade nossa e falar da realidade última para as pessoas, para todos aqueles que estão prontos para receber. Claro, sem sacrificar a consciência de ninguém, mas também sem ficar preso em dogmas que dizem que as pessoas não podem escutar isso porque elas vão ficar com medo, elas não estão preparadas. Não, quem decide isso é Deus. Se a informação chegou, a informação chegou. E ela deve ser passada. Entendem? É isso que precisa ser feito. Porque senão nós continuaremos tendo essa realidade que o gado fica toda noite fornecendo energia para as mais diversas experiências nefastas. E os laboratórios do astral inferior estão assim, ó. Gente para pesquisar, gente para contratar e gente para ser cobaia. Então tá assim porque tem demanda. E essa realidade pode ser mudada. E nós iremos mudar, certo? Então é isso. Você chegou aqui, chegou até aqui. Muito obrigado. Fiquem todos com Deus.